É uma verdade universalmente reconhecida que uma mulher em trabalho de parto necessita da presença daquele que jurou amá-la e protegê-la em todos os momentos de sua existência, particularmente naqueles em que a vida se encontra suspensa entre o ordinário e o extraordinário, entre a dor e a promessa, entre o medo e a esperança mais radiante que o coração humano pode abrigar. Contudo, há certas verdades que, embora universais, encontram-se sujeitas às mais peculiares exceções, e foi precisamente uma dessas exceções que me coube experimentar naquele dezembro sufocante de 2025, quando o verão paulistano se apresentava com toda a sua inclemente ferocidade, como se o próprio clima conspirasse para tornar aquele dia ainda mais memorável em sua crueldade. Meu nome é Carolina Mendes Albuquerque, e aos 32 anos de idade, encontrava-me na posição que tantas mulheres antes de mim ocuparam, prestes a dar à luz meu primeiro filho, uma criança que eu e meu marido, o Dr. Rafael Albuquerque, tínhamos planejado com o cuidado meticuloso que caracteriza aqueles que acreditam poder controlar os caprichos do destino através da razão e do planejamento adequado. Rafael era cirurgião cardiovascular, uma profissão que ele abraçava com a devoção de um monge medieval dedicado às suas iluminuras. E eu, antes de a gravidez me transformar nesta criatura volumosa e desajeitada que mal reconhecia no espelho, trabalhava como arquiteta em um escritório respeitável no Itaim Bibi, onde passava meus dias desenhando residências para pessoas que possuíam mais dinheiro do que gosto, mas que ao menos pagavam pontualmente. Nossa história, a de Rafael e minha, começara 6 anos antes, em uma daquelas festas corporativas que todos fingem detestar, mas às quais comparecem religiosamente, temendo perder alguma oportunidade de networking, ou pior ainda, tornarem-se o assunto das conversas maldosas que inevitavelmente ocorrem quando alguém ousa não comparecer. Ele estava ali acompanhando um colega médico, cujo irmão trabalhava em minha empresa. E eu, entediada com as conversas previsíveis sobre o mercado imobiliário e as últimas tendências em sustentabilidade arquitetônica, encontrei-me gravitando em direção ao bar, onde Rafael já se encontrava, com aquela expressão de desdém educado que os cirurgiões parecem cultivar desde o primeiro ano da faculdade de medicina. Houve entre nós, devo admitir, uma atração imediata que nenhum dos dois teve a elegância de disfarçar adequadamente. Rafael possuía aquela combinação peculiar de arrogância e charme que tantas mulheres acham irresistível, embora eu, com minha natureza mais pragmática, devesse ter reconhecido os sinais de alerta que se apresentavam tão claramente quanto as placas de trânsito na Marginal Pinheiros. Ele era alto, de feições regulares que tendiam ao aristocrático, com cabelos escuros que começavam a apresentar fios prateados nas têmporas, conferindo-lhe um ar de distinção prematura. Seus olhos, de um castanho profundo, pareciam sempre estar avaliando, diagnosticando, classificando tudo e todos ao seu redor, segundo algum critério médico conhecido apenas por ele. Nosso namoro foi, como convém a 2 profissionais bem-sucedidos na casa dos 30, eficiente e direto. Nada das incertezas adolescentes ou das hesitações românticas que caracterizam os relacionamentos da juventude. Sabíamos o que queríamos: um parceiro intelectualmente compatível, financeiramente estável, socialmente apresentável e, idealmente, alguém que não interferisse excessivamente em nossas respectivas carreiras. O amor, quando finalmente se apresentou entre nós, foi quase uma surpresa agradável, um bônus inesperado em uma transação que já nos satisfazia em seus aspectos mais práticos. Casamo-nos 2 anos após nosso primeiro encontro, em uma cerimônia discreta mas elegante em um restaurante histórico no centro de São Paulo, com apenas 60 convidados cuidadosamente selecionados, entre familiares próximos e amigos cujas presenças eram socialmente necessárias. A lua de mel foi em Portugal, 15 dias percorrendo Lisboa, Porto e as pequenas vilas do interior, onde Rafael fotografava obsessivamente cada azulejo e cada ruína romana, enquanto eu fazia esboços de fachadas que jamais utilizaria em projeto algum. Foram, devo confessar, semanas deliciosas, nas quais a personalidade controladora de meu marido parecia relaxar sob o efeito do vinho verde e da distância de suas responsabilidades hospitalares. Os 3 anos seguintes transcorreram naquela rotina confortável que caracteriza os casamentos bem-sucedidos da classe média alta paulistana. Rafael progredia em sua carreira, acumulando cirurgias cada vez mais complexas, e artigos publicados em periódicos médicos cujos nomes eu fingia compreender quando ele os mencionava em jantares. Eu, por minha vez, ascendia na hierarquia do escritório, ganhando clientes mais prestigiosos e projetos mais desafiadores. Mudamo-nos de nosso apartamento inicial em Pinheiros para um imóvel mais espaçoso em Perdizes, com 3 quartos, pois já tínhamos acordado que eventualmente teríamos filhos, embora o momento adequado para tal empreitada
fosse constantemente postergado em favor de mais uma cirurgia importante, mais um projeto que não podia ser recusado, mais uma conferência internacional que era absolutamente essencial para a carreira. Foi somente no início de 2025, após uma série de conversas que beiravam a negociação diplomática, que concordamos que o momento havia finalmente chegado. Eu tinha 32 anos, Rafael 37, e ambos sentíamos aquela pressão sutil que a sociedade exerce sobre casais de nossa idade e posição social. Minha mãe, com a delicadeza de um rinoceronte em uma loja de porcelanas, mencionava regularmente seu desejo de ser avó antes de ficar velha demais para desfrutar da experiência. Os amigos começavam a trazer seus filhos aos encontros sociais, transformando o que antes eram jantares elegantes em reuniões barulhentas pontuadas pelo choro infantil e conversas sobre escolas particulares. A gravidez ocorreu com a mesma eficiência que caracterizava nosso relacionamento. 3 meses após interromper o anticoncepcional, o teste mostrou 2 linhas rosadas. E Rafael, demonstrando pela primeira vez em anos uma emoção que não conseguiu mascarar completamente, abraçou-me com uma intensidade que me fez lembrar do homem por quem eu havia me apaixonado naquela festa corporativa tantos anos antes. Os primeiros meses foram, confesso, mais difíceis do que eu havia antecipado. As náuseas matinais eram, na verdade, náuseas que duravam o dia inteiro, e meu corpo, que eu sempre mantivera sob controle rigoroso através de exercícios e alimentação adequada, começou a se transformar de maneiras que eu achava simultaneamente fascinantes e perturbadoras. Rafael, inicialmente atencioso, logo retomou sua rotina habitual, e suas horas no hospital tornaram-se cada vez mais longas, suas chegadas em casa cada vez mais tardias. Foi durante o 5º mês de gestação que comecei a notar certas peculiaridades no comportamento de meu marido. Havia ligações que ele atendia em outro cômodo, mensagens que ele verificava com uma frequência inusitada, sorrisos secretos que apareciam em seu rosto quando ele olhava para a tela do celular. Quando eu, com a delicadeza que a situação exigia, perguntava sobre essas mudanças, Rafael respondia com irritação, acusando-me de estar sofrendo de paranoia gestacional, um termo que ele havia claramente inventado, mas que soava suficientemente médico para me fazer questionar minha própria percepção. A explicação, quando finalmente se apresentou, foi tão banal quanto dolorosa. Uma colega do hospital, durante um happy hour do qual eu não participara devido ao meu estado, comentou casualmente que era maravilhoso que Rafael estivesse operando sua ex-namorada, e que era prova de sua maturidade e profissionalismo manter uma relação cordial com alguém de seu passado romântico. A informação foi oferecida com aquela inocência maliciosa que caracteriza pessoas que sabem exatamente o veneno que estão destilando, mas mantêm uma expressão de angelical ingenuidade. Quando confrontei Rafael naquela noite, ele admitiu, com uma relutância que fazia cada palavra parecer ser arrancada à força, que Mariana Cavalcante, sua namorada durante os anos de residência médica, havia retornado a São Paulo após uma década vivendo em Londres, onde trabalhara como executiva em uma empresa farmacêutica. Ela desenvolvera uma condição cardíaca que requeria cirurgia, e havia especificamente solicitado Rafael como seu cirurgião, baseada não apenas em sua reputação profissional, que era considerável, mas também na confiança que ela ainda depositava nele após todos esses anos. Rafael apresentou toda essa informação como se fosse a coisa mais natural do mundo, como se operar uma ex-namorada fosse uma ocorrência cotidiana que não merecia qualquer discussão adicional. Quando expressei meu desconforto com a situação, ele respondeu com aquela paciência condescendente que os médicos frequentemente empregam com pacientes que eles consideram estar exagerando sintomas menores, explicando-me que profissionalismo significava precisamente tratar todos os pacientes igualmente, independentemente de histórias pessoais, e que minha insegurança era infundada e, francamente, um tanto embaraçosa. Aceitei sua explicação porque naquele momento parecia-me que não havia alternativa razoável. Afinal, eu era uma mulher moderna, educada, racional. Não seria uma daquelas esposas controladoras e inseguras que aparecem em comédias românticas ruins. Além disso, confiava em meu marido, ou ao menos essa era a narrativa que eu contava a mim mesma durante as noites em que ele chegava tarde, cheirando ao perfume antisséptico do hospital misturado com algo que poderia ser apenas minha imaginação hiperativa. A cirurgia de Mariana estava agendada para o início de dezembro, e Rafael tornou-se progressivamente mais absorvido pelos preparativos. Eram encontros de planejamento que se estendiam por horas, consultas pré-operatórias que pareciam requerer uma frequência incomum, discussões sobre o procedimento que ele conduzia comigo em detalhes técnicos que eu suspeitava serem apresentados justamente para me entediar e me fazer desistir de fazer mais perguntas. Enquanto isso, minha gravidez progredia para seus estágios finais.
O bebê estava previsto para o dia 15 de dezembro, embora minha obstetra, a doutora Fernanda Costa, uma mulher pragmática na casa dos 50 que havia trazido ao mundo metade dos bebês de perdizes, alertara-me de que primeiros filhos frequentemente decidiam fazer suas entradas no mundo segundo seus próprios cronogramas, raramente consultando os calendários meticulosamente planejados de suas mães. Foi no dia 10 de dezembro, uma terça-feira sufocante, em que o termômetro marcava 38 graus às 9 da manhã, que a cirurgia de Mariana estava finalmente agendada. Rafael levantara-se antes do amanhecer, incomumente nervoso, verificando e reverificando sua maleta médica, murmurando protocolos cirúrgicos como se fossem mantras que poderiam garantir o sucesso da operação. Beijou-me brevemente antes de sair, sua mente já claramente no hospital, no procedimento, naquela mulher que ele havia amado antes de mim e que agora depositava sua vida em suas mãos hábeis. Eu, por minha vez, permaneci em casa, pois havia finalmente cedido às pressões de minha obstetra e meu marido, e concordado em iniciar minha licença maternidade, embora o fizesse com relutância, sentindo como se estivesse abandonando meus projetos e meus clientes em um momento crucial. Passei a manhã organizando pela terceira vez o quarto do bebê, dobrando e redobrando minúsculas roupas, arranjando ursos de pelúcia em ordem de tamanho, fazendo todas aquelas atividades de nesting que algum instinto primitivo parecia exigir, mesmo que minha mente racional reconhecesse a futilidade de garantir que os babadores estivessem perfeitamente alinhados por cor. Foi aproximadamente ao meio-dia que senti a primeira contração. Inicialmente, pensei ser apenas mais um dos incontáveis desconfortos que haviam caracterizado meu terceiro trimestre. Mas havia uma qualidade diferente nesta dor. Algo mais profundo, mais insistente, que me fez pausar no meio de meu projeto de reorganizar os produtos de higiene infantil em ordem alfabética. Cronometrei mentalmente, lembrando-me das incontáveis aulas de preparação para o parto que havia frequentado, onde instrutoras excessivamente entusiásticas nos ensinavam técnicas de respiração que pareciam funcionar muito melhor em salas com ar-condicionado do que imaginava que funcionariam durante o trabalho de parto real. 15 minutos depois, outra contração. Então mais uma, com intervalos progressivamente menores. Meu coração começou a acelerar, não apenas pela dor física, mas pela súbita consciência de que aquilo estava realmente acontecendo, que o momento abstrato para o qual tínhamos nos preparado por 9 meses estava se materializando naquele apartamento vazio, sob o calor impiedoso daquele dezembro paulistano. Liguei para a doutora Fernanda, que atendeu no segundo toque com sua eficiência característica. Descrevi meus sintomas, e ela, com aquela calma profissional que vem de décadas de experiência, instruiu-me a cronometrar as contrações cuidadosamente e ligar novamente quando estivessem ocorrendo a cada 5 minutos. Não havia necessidade de pânico, ela assegurou-me. Primeiros trabalhos de parto tipicamente progrediam lentamente, e eu provavelmente tinha horas pela frente antes que fosse necessário ir ao hospital. Reconfortada por suas palavras, sentei-me em nosso sofá de couro italiano, com meu celular em uma mão e um copo de água na outra, cronometrando diligentemente cada onda de dor que atravessava meu corpo. O apartamento estava silencioso, exceto pelo zumbido do ar-condicionado, e o ocasional ruído de trânsito que penetrava através das janelas com vidro triplo que Rafael havia insistido em instalar, porque lia em algum lugar que o ruído urbano prejudicava a qualidade do sono. Às 2 da tarde, as contrações haviam intensificado consideravelmente, ocorrendo agora a cada 7 minutos. E havia algo mais, algo que a doutora Fernanda não havia mencionado especificamente, mas que os artigos online que eu havia lido compulsivamente durante os últimos meses descreviam como possível: uma sensação de pressão crescente, acompanhada de um leve sangramento. Liguei novamente para a doutora, e desta vez, a tranquilidade em sua voz havia adquirido uma nota de preocupação sutil, mas perceptível. Ela fez-me uma série de perguntas específicas, e após minha última resposta, houve um breve silêncio antes que ela dissesse, com uma firmeza que não admitia discussão, que eu deveria ir imediatamente ao hospital. Não para esperar, não para ver como as coisas progrediam, mas imediatamente. Havia algo em sua voz que transformou minha ansiedade em algo próximo ao medo verdadeiro. Foi nesse momento que liguei para Rafael. Suas palavras, quando ele finalmente atendeu após 5 toques que pareceram durar uma eternidade, permanecem gravadas em minha memória com aquela claridade dolorosa que caracteriza certos momentos que definem o curso de uma vida inteira. Rafael atendeu com aquele tom de voz que eu havia aprendido a reconhecer ao longo de nossos anos de casamento. Aquela mistura peculiar de irritação por ter sido interrompido e impaciência mal disfarçada que ele empregava quando considerava que algo ou alguém estava desviando sua atenção de assuntos que ele julgava mais importantes.
Ao fundo, eu podia ouvir os sons característicos de um centro cirúrgico, o bip regular dos monitores, vozes abafadas conversando em tons profissionais, o farfalhar de roupas cirúrgicas. "Carol, estou no meio de uma cirurgia", ele disse, e havia em sua voz uma nota de advertência, como se eu devesse ter sabido melhor do que incomodá-lo naquele momento específico. O que é tão urgente que não pode esperar? Respirei fundo, sentindo outra contração começando a construir-se em meu abdômen, e forcei minha voz a permanecer calma enquanto explicava a situação. As contrações, o sangramento, a instrução explícita da doutora Fernanda de que eu deveria ir imediatamente ao hospital. Mencionei que precisava dele, que nossa filha estava chegando antes do previsto, que estava assustada e sozinha no apartamento. Houve uma pausa, e eu podia imaginar Rafael no centro cirúrgico, de máscara e luvas cirúrgicas, os olhos focados no campo operatório diante dele, dividido entre a mulher em sua mesa de cirurgia e a mulher ao telefone que carregava sua filha. Quando ele finalmente falou, suas palavras foram como uma sucessão de bofetadas. "Carolina, você sabe que esta é uma cirurgia extremamente delicada. Estou literalmente com as mãos dentro do tórax de uma paciente neste momento. Não posso simplesmente sair e deixar outra pessoa terminar." Havia uma exasperação crescente em sua voz, como se eu fosse uma criança teimosa que se recusava a compreender conceitos simples. "A doutora Fernanda estará lá. Ela sabe o que está fazendo. Chame um Uber. Vá para o hospital, e eu irei assim que terminar aqui." "Rafael", comecei, e minha voz estava começando a tremer de uma forma que eu desprezava. Aquela qualidade suplicante que jurei a mim mesma que nunca empregaria. A doutora disse que eu deveria ir imediatamente. Ela pareceu preocupada. "Preciso de você. Nossa filha precisa de você. Pare de fazer manha, Carolina." As palavras saíram afiadas, impacientes, cada sílaba carregada com um desdém que me atingiu com mais força do que qualquer contração física poderia ter feito. "Mulheres têm bebês todos os dias. Você está apenas nervosa porque é a primeira vez. A Fernanda está sendo excessivamente cautelosa, como sempre. Vá para o hospital e eu estarei lá em algumas horas. Esta cirurgia não pode esperar." "Mas, Rafael, tenho que ir. A pressão arterial da paciente está caindo. Nos vemos no hospital." E então ele desligou. Simplesmente assim, como se estivesse encerrando uma ligação de trabalho de rotina, deixando-me segurando o telefone e olhando para a tela escura enquanto lágrimas que eu não havia percebido que estavam se formando começavam a escorrer por meu rosto. A dor física das contrações parecia quase secundária à dor emocional que aquelas palavras haviam causado. "Pare de fazer manha", como se meu medo fosse teatro, como se minhas preocupações fossem caprichos infantis, como se eu estivesse inventando sintomas para conseguir atenção. Sentada naquele sofá, no apartamento que havíamos escolhido juntos, decorado com o cuidado meticuloso que caracterizava todas as nossas decisões compartilhadas, senti algo se romper dentro de mim que não tinha nada a ver com as membranas amnióticas ou as mudanças físicas do trabalho de parto. Era algo mais fundamental, uma fissura na fundação sobre a qual eu havia construído não apenas meu casamento, mas minha própria compreensão de quem eu era e do que minha vida significava. Mas não havia tempo para filosofar sobre falhas matrimoniais ou escolhas de vida questionáveis. Outra contração varreu através de mim, mais forte desta vez, e eu sabia que a doutora Fernanda estava certa que algo estava diferente, que isto não era o trabalho de parto normal e prolongado que os livros e as aulas haviam descrito. Havia uma urgência em meu corpo que transcendia o medo ou a decepção, um imperativo biológico que exigia a ação imediata. Com mãos que tremiam tanto pela dor quanto pela emoção, peguei minha bolsa já preparada, aquela que havia sido empacotada e reempacotada múltiplas vezes durante as últimas semanas, verificando e reverificando que continha tudo o que eu poderia necessitar. Documentos, roupas para mim e para o bebê, artigos de higiene, o plano de parto cuidadosamente elaborado que agora parecia uma relíquia de uma era mais inocente quando eu acreditava que nascimentos seguiam roteiros predeterminados. Abri o aplicativo de transporte em meu celular e minhas mãos tremiam tanto que tive dificuldade em digitar o endereço do hospital. A estimativa de chegada mostrava um motorista a 5 minutos de distância, e eu enviei uma mensagem para a doutora Fernanda informando que estava a caminho, recebendo em resposta uma mensagem curta, mas tranquilizadora, dizendo que ela me encontraria na entrada da maternidade. Os 5 minutos de espera foram uma eternidade pontuada por contrações que agora vinham com uma regularidade alarmante. Sentei-me na entrada do prédio, sob o olhar preocupado do porteiro, Sr. Joaquim, um homem de meia idade que trabalhava ali desde que nos mudamos e que sempre cumprimentava a todos com uma cordialidade que parecia genuína ao invés de meramente profissional. "Dona Carolina", ele disse, aproximando-se com uma cadeira que ele arrastou de sua guarita.
A senhora não está bem. Deixe-me chamar uma ambulância. Balancei a cabeça, tentando sorrir apesar da dor. Já chamei um carro, Sr. Joaquim. Estará aqui em 1 minuto. Ele permaneceu ao meu lado, sua presença reconfortante de uma maneira que eu não havia antecipado. E quando o carro finalmente chegou, ele insistiu em carregar minha bolsa e ajudar-me a entrar no veículo com uma delicadeza que contrastava marcadamente com a indiferença de meu marido. O motorista, um homem jovem chamado Felipe, segundo a identificação no aplicativo, imediatamente percebeu a situação e perguntou se deveria dirigir diretamente para a emergência. Confirmei, e ele navegou pelo trânsito caótico de São Paulo com uma habilidade que sugeria experiência anterior com passageiras em trabalho de parto. Perguntou se eu estava bem, se precisava que ele parasse em algum momento, se havia alguém que ele deveria ligar. É curioso como, nos momentos de maior vulnerabilidade, são frequentemente estranhos que demonstram a compaixão e o cuidado que esperamos daqueles mais próximos a nós. Aquele motorista de aplicativo, que eu nunca havia visto antes e provavelmente nunca veria novamente, mostrou mais preocupação genuína com meu bem-estar durante aqueles 20 minutos de viagem do que meu marido havia demonstrado durante nossa inteira conversa telefônica. O hospital, quando finalmente chegamos, apresentava aquela fachada de eficiência clínica que caracteriza instituições médicas de elite em São Paulo. Era o mesmo hospital onde Rafael trabalhava, onde ele naquele exato momento estava realizando sua cirurgia tão importante, salvando a vida de sua ex-namorada enquanto sua esposa chegava sozinha para dar à luz sua filha. A ironia da situação não me escapou, mesmo através da névoa de dor que estava se tornando cada vez mais difícil de ignorar. A doutora Fernanda estava esperando na entrada da maternidade com uma cadeira de rodas e uma expressão que imediatamente me disse que minha decisão de vir ao hospital havia sido não apenas correta, mas essencial. Ela ajudou-me a sentar, fez várias perguntas rápidas sobre meus sintomas, e então começou a me empurrar rapidamente através dos corredores com uma urgência que fez meu coração acelerar ainda mais. Carolina, ela disse enquanto navegávamos pelos corredores brancos e antissépticos. Vou ser direta com você porque respeito sua inteligência demais para suavizar as coisas. Baseada no que você me descreveu e no que estou vendo agora, suspeito que você esteja apresentando sinais de descolamento prematuro de placenta. Precisamos fazer uma ultrassonografia imediatamente e, dependendo do que encontrarmos, é possível que tenhamos que fazer uma cesariana de emergência. As palavras descolamento prematuro de placenta ecoaram em minha mente e, embora eu não fosse médica, havia lido o suficiente durante minha gravidez para saber que isto era uma das complicações sérias que as mulheres grávidas temiam, uma condição que poderia colocar em risco tanto a mãe quanto o bebê. Senti o pânico começando a subir em minha garganta, mas forcei-me a permanecer calma, a respirar da maneira que aquelas instrutoras excessivamente entusiásticas haviam ensinado. "O bebê está bem?" perguntei, e minha voz saiu menor do que eu pretendia. "Vamos descobrir em alguns minutos." A doutora Fernanda respondeu, e havia em sua voz aquela honestidade cuidadosa que bons médicos empregam quando não querem oferecer falsas garantias, mas também não querem induzir pânico desnecessário. "Mas você fez a coisa certa vindo imediatamente." Fomos levadas diretamente para uma sala de exames, onde uma técnica de ultrassom já estava esperando, a doutora Zéia. Fernanda claramente havia ligado à frente para garantir que tudo estivesse preparado para minha chegada. Deitei-me na mesa de exames, levantei minha blusa volumosa e observei as duas mulheres enquanto elas moviam o transdutor sobre meu abdômen distendido, seus olhos fixos na tela do monitor com aquela concentração intensa que profissionais médicos demonstram quando estão buscando sinais específicos. O silêncio na sala era perturbador, pontuado apenas pelo som do Doppler captando os batimentos cardíacos de minha filha, aquele rush-rush rítmico que eu havia aprendido a amar durante as consultas pré-natais. Mas havia algo diferente na maneira como a doutora Fernanda e a técnica trocavam olhares. Uma comunicação silenciosa que me excluía, mas que eu sabia que não era boa. Finalmente, a doutora Fernanda virou-se para mim, e sua expressão era aquela máscara profissional que médicos assumem quando estão prestes a dar notícias que prefeririam não ter que entregar. "Carolina, minha suspeita estava correta. Você tem um descolamento parcial de placenta, e a situação está progredindo. Os batimentos cardíacos do bebê ainda estão bons, mas isto pode mudar rapidamente. Precisamos fazer uma cesariana agora. Não em 1 hora, não em meia hora, mas agora." "Rafael", comecei, e então parei, porque realmente, o que havia para dizer? Que meu marido estava ocupado demais salvando sua ex-namorada para estar presente no nascimento de sua própria filha? Que ele havia me dito para parar de fazer manha quando eu estava enfrentando uma complicação potencialmente fatal?
A doutora Fernanda segurou minha mão e havia em seu toque uma compaixão que me fez perceber que ela sabia, ou ao menos suspeitava, da situação toda. Você quer que tentemos contatá-lo? Balancei a cabeça. Ele está em cirurgia. Disse que não poderia sair. Algo passou pelo rosto da doutora. Uma expressão que poderia ter sido desaprovação, ou raiva, ou simplesmente tristeza. Mas ela rapidamente a suprimiu e voltou ao modo profissional. Então vamos proceder. Você tem alguém mais que gostaria que tentássemos contactar? Sua mãe? Uma amiga? Pensei em minha mãe, que estava em uma viagem com minhas tias em Gramado, e provavelmente estava naquele momento provando vinhos em algum vale, enquanto sua filha estava prestes a passar por uma cirurgia de emergência. Pensei em minhas amigas, espalhadas pela cidade, ocupadas com suas próprias vidas, seus próprios trabalhos, suas próprias famílias. E percebi, com uma clareza que era ao mesmo tempo libertadora e devastadora, que eu estava essencialmente sozinha naquele momento crucial. Não, respondi finalmente. Vamos apenas fazer isto. O que se seguiu foi um turbilhão de atividade. Enfermeiras apareceram como se materializando do ar, removendo minhas roupas, vestindo-me em um daqueles aventais hospitalares que sempre parecem ter sido projetados para maximizar a indignidade, inserindo uma via intravenosa em meu braço, fazendo-me assinar formulários de consentimento que mal li porque realmente, qual era a alternativa? O anestesista veio, um homem de meia-idade com uma voz surpreendentemente suave que explicou o procedimento da anestesia espinhal, os riscos e benefícios, as sensações que eu deveria esperar. Lembro-me de ser levada para o centro cirúrgico, das luzes brilhantes acima de mim, tão diferentes das luzes suaves e românticas que eu havia imaginado para este momento em meus devaneios mais ingênuos sobre o nascimento. Não haveria música escolhida cuidadosamente. Não haveria Rafael segurando minha mão e sussurrando palavras de encorajamento. Não haveria aquele momento cinematográfico em que nossos olhares se encontrariam sobre a cabeça de nossa filha recém-nascida, e todas as dificuldades do relacionamento se dissolveriam na maravilha do novo amor. Em vez disso, havia apenas a eficiência clínica de uma equipe médica lidando com uma emergência. O frio da sala cirúrgica que me fazia tremer incontrolavelmente. A cortina colocada na altura de meu peito que me impedia de ver o que estava acontecendo abaixo. As vozes profissionais discutindo instrumentos e técnicas cirúrgicas, como se meu corpo fosse simplesmente um problema interessante a ser resolvido, ao invés de um ser humano aterrorizado. A anestesia espinhal funcionou rapidamente e senti minhas pernas ficarem pesadas e depois completamente dormentes. Era uma sensação peculiar. Ainda estar consciente, mas não poder sentir metade do meu corpo. Saber que havia pessoas cortando através de camadas de pele e músculo, mas não experimentar dor. Apenas uma pressão estranha e algumas sensações de puxar e empurrar. Está tudo indo bem, Carolina. A doutora Fernanda me assegurava periodicamente, sua voz vindo de além da cortina. Quase lá. Você está indo muito bem. E então, após o que pareceram horas, mas foram provavelmente apenas 15 ou 20 minutos, ouvi o som pelo qual havia esperado por 9 meses, aquele primeiro choro indignado de um recém-nascido confrontando pela primeira vez o mundo frio e brilhante fora do útero. Lágrimas começaram a escorrer por meu rosto, e eu mal tinha consciência delas. Toda a minha atenção focada naquele som, aquela pequena voz protestando sua entrada abrupta na existência. É uma menina, alguém anunciou. Desnecessariamente, já que todos sabíamos o gênero do bebê há meses, mas ainda assim as palavras carregavam peso, transformando o conceito abstrato em realidade concreta. Uma menina linda e saudável. Eles a trouxeram para mim, embrulhada em cobertores do hospital, seu rosto minúsculo e avermelhado, seus olhos fechados, seu cabelo escuro molhado e emaranhado. Colocaram-na contra meu peito por um momento breve, mas infinitamente precioso, e eu olhei para aquela pequena criatura que havia crescido dentro de mim, que havia sido parte de mim e agora era sua própria pessoa separada, e senti um amor tão intenso que era quase doloroso em sua magnitude. Olá, Helena, sussurrei, usando o nome que Rafael e eu havíamos escolhido após semanas de debate, um nome que significava luz, e que havíamos pensado que seria apropriado para nossa filha. Naquele momento, com seu pai ausente e sua mãe deitada em uma mesa cirúrgica, o nome parecia ainda mais significativo, uma promessa de que ela seria uma luz mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Mas então eles a levaram, precisando completar os exames necessários e me permitir que os cirurgiões terminassem seu trabalho. A doutora Fernanda explicou que o descolamento havia sido significativo, que tínhamos tido sorte de agir rapidamente, que alguns minutos a mais e a situação poderia ter sido muito diferente. Eu ouvia suas palavras através de uma névoa de exaustão e emoção,
tentando processar o fato de que minha filha estava segura, que eu estava segura, que havíamos sobrevivido a algo que poderia ter terminado tragicamente. Levaram-me para a recuperação, onde passei as próximas horas flutuando em um estado de semiconsciência induzido por analgésicos e exaustão. Enfermeiras iam e vinham, verificando meus sinais vitais, ajustando a medicação intravenosa, fazendo perguntas sobre meu nível de dor e meu conforto geral. Trouxeram Helena novamente, e ela mamou pela primeira vez, seu pequeno corpo instintivamente sabendo o que fazer, mesmo quando eu me sentia completamente perdida. Foi 4 horas após minha chegada ao hospital, quando eu estava finalmente sendo transferida para um quarto na ala de maternidade, que Rafael apareceu. Ele entrou no quarto com aquela pressa controlada que caracterizava seus movimentos quando estava saindo de uma cirurgia, ainda vestindo o scrub verde do hospital, o cabelo amassado onde a touca cirúrgica havia estado, uma expressão em seu rosto que era parte alívio e parte algo que eu não conseguia identificar completamente, mas que parecia perigosamente próximo à culpa. Seus olhos imediatamente procuraram o berço ao lado de minha cama, onde Helena dormia, alheia ao drama que havia cercado sua entrada no mundo. "Carol", ele começou, e havia em sua voz uma urgência que eu raramente ouvia, aquela qualidade quase suplicante que contrastava marcadamente com o tom desdenhoso que ele havia empregado durante nossa conversa telefônica horas antes. Eu não sabia. Se eu soubesse que era tão sério, eu teria... "Você teria o quê?" Interrompi, e minha voz saiu mais fria do que eu havia pretendido, mas também não tentei suavizá-la. Estava deitada naquela cama hospitalar, meu corpo ainda dolorido da cirurgia, minha filha recém-nascida dormindo ao meu lado, e toda a raiva e mágoa que eu havia estado suprimindo durante os últimos meses, finalmente encontraram sua voz. "Você teria deixado sua preciosa ex-namorada na mesa cirúrgica? Você teria confiado em sua esposa quando ela disse que precisava de você?" Rafael aproximou-se da cama, suas mãos estendidas como se para me tocar, mas algo em minha expressão deve tê-lo feito reconsiderar, porque ele parou a meio caminho, deixando as mãos caírem inutilmente aos lados. "Eu pensei que você estava apenas nervosa. Primeiras gestações, você sabe como as mulheres ficam ansiosas, e a doutora Fernanda tem reputação de ser excessivamente cautelosa." "Excessivamente cautelosa", repeti. E havia um tom de incredulidade em minha voz que fez Rafael recuar levemente. "Rafael, eu tinha descolamento de placenta. A doutora Fernanda disse que se eu tivesse esperado mais meia hora, 1 hora, nossa filha poderia ter morrido. Eu poderia ter morrido. Mas você estava ocupado demais salvando Mariana para se preocupar com possibilidades tão triviais." "Isso não é justo", ele protestou. E havia uma nota defensiva em sua voz agora. Aquela qualidade que eu reconhecia de inúmeras discussões anteriores quando ele se sentia atacado. "Eu sou um cirurgião. Não posso simplesmente abandonar uma paciente no meio de uma operação porque minha esposa está tendo contrações. Você sabe disso. Você sempre soube disso quando casou comigo." "Eu não estava apenas tendo contrações", respondi, e podia sentir minha voz começando a tremer apesar de meus esforços para mantê-la firme. "Eu estava tendo uma emergência médica. Disse isso a você. Disse que a doutora Fernanda estava preocupada, que ela queria que eu fosse imediatamente ao hospital. Mas você não ouviu. Ou pior, você ouviu e simplesmente não se importou o suficiente." Rafael passou a mão pelo cabelo, um gesto de frustração que eu conhecia bem. "O que você queria que eu fizesse, Carolina? A cirurgia de Mariana era extremamente delicada. Eu estava literalmente com as mãos dentro do peito dela, consertando uma válvula mitral que estava falhando. Se eu tivesse parado, se eu tivesse passado o procedimento para outro cirurgião no meio, ela poderia ter morrido na mesa." "E se nossa filha tivesse morrido?" perguntei, minha voz quase um sussurro agora. "Se eu tivesse morrido, isso teria sido um preço aceitável para garantir que você completasse pessoalmente a cirurgia de sua ex-namorada?" O silêncio que se seguiu foi denso, carregado com todas as coisas não ditas que haviam se acumulado entre nós durante os meses de gestação, durante todos os anos de nosso casamento em que as carreiras haviam vindo antes do relacionamento, em que a conveniência havia sido confundida com compatibilidade, em que eu havia me convencido de que o amor pragmático e racional que compartilhávamos era suficiente. Rafael finalmente moveu-se para o berço, olhando para baixo para Helena com uma expressão que eu não conseguia ler completamente. "Ela é linda", ele disse finalmente, sua voz mais suave agora. "Posso segurá-la?" Parte de mim queria dizer não, queria negar-lhe esse momento, queria fazê-lo sentir uma fração da exclusão e abandono que eu havia experimentado quando dei à luz nossa filha sozinha, cercada por estranhos profissionais, em vez do homem que havia prometido estar ao meu lado em todos os momentos significativos de nossa vida juntos. Mas olhei para Helena,
tão pequena e inocente, e percebi que qualquer punição que eu infligisse a Rafael inevitavelmente cairia também sobre ela. Lave suas mãos primeiro, instruí apontando para a pia no canto do quarto. As enfermeiras são muito rigorosas sobre higiene. Rafael obedeceu, lavando as mãos com aquela meticulosidade que vinha naturalmente a um cirurgião, e então voltou ao berço. Observei enquanto ele gentilmente pegava a Helena, seus movimentos surpreendentemente graciosos para alguém cujas mãos estavam mais acostumadas a manipular corações e artérias do que bebês frágeis. Ele a segurou contra seu peito, olhando para seu rosto minúsculo com uma expressão de admiração que poderia ter comovido meu coração em outras circunstâncias. Helena, ele murmurou. Nossa, Helena. Ela nasceu às 3h42 da tarde, informei, minha voz clinicamente factual. Pesou 3,2 kg, mediu 49 centímetros. A cirurgia foi sem complicações, embora tenha sido necessária devido ao descolamento de placenta que, conforme mencionei durante nossa conversa telefônica, estava causando preocupação significativa à doutora Fernanda. Rafael fechou os olhos por um momento, e quando os reabriu, havia lágrimas neles. Carol, eu sinto muito. Eu verdadeiramente sinto muito. Você está certa. Eu deveria ter ouvido. Eu deveria ter estado aqui. Mas você não estava. Respondi simplesmente. E essa é uma escolha que você fez conscientemente, Rafael. Não foi circunstância ou destino ou azar. Você escolheu terminar a cirurgia de Mariana em vez de estar presente no nascimento de sua filha. Você escolheu acreditar que eu estava fazendo manha, em vez de confiar que eu conhecia meu próprio corpo, que eu sabia quando algo estava errado. A cirurgia de Mariana foi bem sucedida, ele disse. E havia uma nota de desafio em sua voz agora, como se isto de alguma forma justificasse suas escolhas. Ela está estável, na recuperação. Em alguns dias estará bem o suficiente para ir para casa. Eu salvei a vida dela. E eu salvei a minha própria vida, respondi calmamente. E a vida de nossa filha, sem você. Vim ao hospital sozinha, passei pela cirurgia sozinha, acordei na recuperação sozinha. O motorista do Uber mostrou mais preocupação com meu bem-estar do que você demonstrou. Rafael devolveu Helena ao berço com cuidado excessivo, e então se virou para me encarar completamente. Havia algo diferente em sua postura agora. Uma rigidez defensiva que eu reconhecia como o prelúdio para uma das discussões que caracterizavam nosso relacionamento, quando qualquer um de nós se sentia atacado ou incompreendido. Você está sendo injusta, ele disse. E sua voz havia adquirido aquela qualidade fria e clínica que ele empregava quando queria criar distância emocional. Eu sou um cirurgião cardiovascular. Esse é literalmente o meu trabalho, salvar vidas. Não posso abandonar pacientes porque minha esposa está tendo ansiedade pré-parto. Se eu fizesse isso toda vez que alguém em minha vida pessoal tivesse uma crise, eu seria demitido, perderia minha licença médica, arruinaria minha carreira. Eu não estava tendo ansiedade pré-parto, retruquei, e podia sentir a raiva borbulhando novamente em meu peito. Eu estava tendo uma emergência médica real e potencialmente fatal, e mesmo se eu estivesse apenas tendo ansiedade, mesmo se eu estivesse perfeitamente bem fisicamente e apenas precisasse de suporte emocional, isso não deveria importar? Sua esposa, a mãe de seu filho, ligou para você em pânico durante o trabalho de parto, e sua resposta foi dizer-lhe para parar de fazer manha. Eu não sabia, mas você deveria ter sabido. Minha voz estava subindo agora, e conscientizei-me de que Helena estava começando a se mexer no berço, perturbada pelo ruído. Forcei-me a respirar profundamente, a baixar meu tom. Você deveria ter confiado em mim. Você deveria ter ouvido quando eu disse que algo estava errado. Em vez disso, você me tratou como se eu fosse uma criança histérica, interrompendo seu importante trabalho. Rafael sentou-se pesadamente na cadeira ao lado da cama, sua postura subitamente derrotada. Você está certa, ele disse finalmente, tão baixo que eu quase não ouvi. Eu deveria ter estado aqui. Eu deveria ter ouvido você. Eu apenas... Mariana estava morrendo, Carol. Literalmente morrendo na mesa cirúrgica. Sua válvula estava falhando mais rápido do que tínhamos antecipado. E se eu não tivesse consertado naquele exato momento, naquele exato segundo, ela teria ido em parada cardíaca. E isso importa mais para você do que eu ou nossa filha? Perguntei. E havia uma qualidade quase curiosa em minha voz agora, como se eu estivesse genuinamente interessada na resposta, ao invés de retoricamente fazendo uma questão. Seja honesto comigo, Rafael. Seja honesto consigo mesmo. Se você tivesse que escolher entre salvar Mariana e estar presente no nascimento de Helena, o que você escolheria? O silêncio se estendeu entre nós, e naquele silêncio, encontrei minha resposta mais eloquentemente do que quaisquer palavras poderiam ter fornecido. Rafael abriu a boca várias vezes como se para falar, mas nenhum som saiu. Ele olhou para mim, então para Helena,
Então, para suas próprias mãos, como se elas pudessem fornecer alguma orientação sobre como navegar esta questão impossível. Não é uma escolha justa, ele finalmente disse. Você está me fazendo escolher entre minha responsabilidade profissional e minha responsabilidade pessoal, entre salvar uma vida e estar presente para um nascimento. São coisas completamente diferentes. Mas você já fez sua escolha, observei calmamente. Você escolheu Mariana. E agora está tentando justificar essa escolha tornando-a sobre ética médica e responsabilidade profissional, quando ambos sabemos que se fosse qualquer outra paciente, qualquer outra cirurgia, você teria encontrado uma maneira de passar o caso para outro cirurgião, de estar aqui para o nascimento de sua filha. Isso não é verdade, Rafael protestou, mas havia uma nota de incerteza em sua voz que sugeria que ele mesmo não estava convencido de suas próprias palavras. Eu não teria deixado qualquer paciente na mesa cirúrgica. Você teria, interrompi gentilmente, porque em qualquer grande hospital há múltiplos cirurgiões cardiovasculares competentes que poderiam ter assumido. Você mesmo me contou isso inúmeras vezes quando discutíamos como o trabalho de vocês é dividido, como há sempre backup para emergências, como ninguém é verdadeiramente indispensável porque isso seria perigoso para os pacientes. Rafael ficou em silêncio novamente, e eu podia ver em seu rosto a batalha entre admitir a verdade e manter a narrativa que ele havia construído para justificar suas ações. Era uma expressão que eu havia visto antes, durante outras discussões sobre outras escolhas, quando confrontado com inconsistências em seu próprio raciocínio. Eu ainda amo ela, ele disse finalmente, tão baixo que inicialmente pensei ter ouvido errado. Não da maneira que eu deveria, não da maneira que eliminaria o que eu sinto por você, mas há algo lá, Carol. Algo que nunca completamente desapareceu mesmo depois de todos esses anos, mesmo depois de casar com você e construir uma vida com você. As palavras pairaram no ar entre nós, e senti algo dentro de mim simultaneamente se despedaçar e se solidificar. Despedaçar porque ouvir seu marido admitir que ainda ama sua ex-namorada é doloroso de maneiras que transcendem descrição verbal. Solidificar porque finalmente, ele estava sendo honesto. E honestidade, mesmo quando dói, é preferível às mentiras e autoilusões que haviam caracterizado nossa relação nos últimos meses. Obrigada, eu disse, e minha voz estava surpreendentemente firme. Obrigada por finalmente ser honesto. Carol. Não, interrompi, levantando minha mão. Deixe-me falar agora. Durante meses eu senti algo estava errado. As ligações secretas, as mensagens, o modo como você falava sobre Mariana com aquele tom em sua voz que não usava ao falar sobre qualquer outro paciente. Eu me disse que estava sendo paranoica, que a gravidez estava me tornando irracional, que eu estava inventando problemas onde não existiam. Parei, reunindo meus pensamentos, organizando as palavras que estiveram se formando em minha mente durante as últimas horas, enquanto estava deitada sozinha naquela cama hospitalar. Mas eu não estava inventando nada. Meus instintos estavam corretos. E hoje, quando precisei de você, quando nossa filha precisou de você, você escolheu ela. Você escolheu Mariana. E essa escolha, Rafael, essa escolha nos diz tudo o que precisamos saber sobre onde estamos, sobre o que nosso casamento realmente significa para você. Eu amo você, ele disse, e havia desespero em sua voz agora. Eu amo você e amo Helena. O que sinto por Mariana é complicado, é confuso, mas não muda o fato de que eu construí uma vida com você, que eu quero estar com você e criar nossa filha juntos. Mas você não quer isso o suficiente para estar presente quando ela nasceu, respondi gentilmente. Você não me ama o suficiente para confiar em mim quando eu disse que algo estava errado. E esse suficiente, Rafael, esse é o problema. Porque amor que não é suficiente quando você realmente precisa dele, não é amor que sustenta um casamento, uma família, uma vida compartilhada. Helena começou a chorar. Aquele choro agudo e insistente de recém-nascidos que parece projetado pela natureza para produzir uma resposta imediata em cuidadores. Tentei me mover para pegá-la, mas a dor da incisão cirúrgica me lembrou abruptamente que eu havia passado por uma cirurgia significativa, apenas algumas horas antes. Rafael imediatamente moveu-se para o berço, pegando Helena com aquela delicadeza surpreendente e trazendo-a para mim. Observei enquanto ele a colocava cuidadosamente em meus braços, ajustando os travesseiros atrás de mim para facilitar a amamentação. E havia em seus movimentos uma ternura que contrastava com as palavras duras que tínhamos trocado. Este era o homem que eu havia amado, o homem que havia sido gentil e atencioso durante nosso namoro, antes que a realidade do casamento e as demandas de nossas carreiras criassem fissuras em nossa fundação. Helena Letidon imediatamente,
mamando com aquela determinação feroz que ela havia demonstrado desde seu primeiro momento fora do útero, e eu acariciei seu cabelo escuro suavemente enquanto ela bebia. Rafael permaneceu ao lado da cama, observando, e havia em sua expressão uma mistura tão complexa de emoções que eu não poderia começar a decifrá-las todas. O que acontece agora? Ele finalmente perguntou. Era uma questão justa, e uma para a qual eu não tinha resposta completa. Estava exausta, emocional, fisicamente debilitada pela cirurgia e psicologicamente abalada pelos eventos do dia. Parte de mim queria simplesmente deixar tudo para depois, focar em Helena, adiar decisões difíceis até estar mais forte, mais capaz de pensar claramente. Mas outra parte de mim, talvez a parte que havia crescido significativamente durante aquelas horas em que enfrentei o nascimento de minha filha sozinha, sabia que adiar não faria as questões desaparecerem. Sabia que precisávamos confrontar honestamente o que havia acontecido e o que isso significava para nosso futuro. Não sei, respondi honestamente. Preciso de tempo para processar tudo isso, para descobrir o que sinto além da raiva e da mágoa. E você precisa de tempo para descobrir o que realmente quer. Se pode verdadeiramente comprometer-se com nossa família, ou se seu coração ainda está preso a um relacionamento que terminou há mais de uma década. Eu posso mudar, Rafael disse rapidamente. Posso fazer melhor. Posso ser o marido e pai que vocês precisam que eu seja. Talvez, concordei. Mas essas são palavras, Rafael. E hoje me ensinou que palavras, promessas, até votos de casamento, não significam muito quando confrontados com escolhas reais em momentos críticos. Você precisa mostrar através de ações, não apenas dizer através de palavras, que sua família é sua prioridade. Ele assentiu lentamente, e havia em sua expressão algo que poderia ter sido o início de compreensão genuína. E se eu fizer isso? Se eu mostrar a você que estou comprometido, que hoje foi um erro terrível que nunca se repetirá? Então talvez... Respondi cuidadosamente. Talvez possamos encontrar um caminho para frente. Mas não será fácil, Rafael. Não será simplesmente voltar ao que éramos antes. Porque o que éramos antes estava claramente quebrado de maneiras que nenhum de nós queria admitir. Precisaríamos reconstruir, criar algo novo. E isso requer honestidade e trabalho de ambos. Helena tinha terminado de mamar e estava começando a adormecer em meus braços, seu pequeno rosto relaxado em contentamento. Olhei para ela, esta pequena pessoa perfeita que havia entrado no mundo em circunstâncias tão difíceis, e senti uma determinação crescendo dentro de mim. Ela merecia melhor do que pais que permaneciam juntos por conveniência ou medo ou inércia. Ela merecia ver amor genuíno, compromisso real, o tipo de parceria que nutria ao invés de drenar. Vou ficar esta noite, Rafael disse, interrompendo meus pensamentos. Há uma cadeira reclinável. Posso dormir ali, ajudar com Helena durante a noite, estar aqui para o que vocês precisarem. Era uma oferta, eu percebi, de começar a mostrar através de ações ao invés de apenas palavras. Era pequeno, inadequado de muitas maneiras considerando a magnitude do que havia acontecido, mas era um começo. Tudo bem, concordei finalmente. Você pode ficar. Ora, a noite que se seguiu foi uma das mais longas de minha existência. Não apenas pela dor física que pulsava através de minha incisão cirúrgica cada vez que me movia, mas pela consciência aguda da presença de Rafael naquela cadeira desconfortável, ao lado de minha cama, suas próprias tentativas de dormir constantemente interrompidas pelos choros de Helena, que ecoavam através do pequeno quarto hospitalar, com uma regularidade que parecia projetada para maximizar a privação de sono. Ele levantava cada vez, pegando nossa filha do berço com movimentos que se tornavam progressivamente mais confiantes à medida que a noite avançava, trazendo-a para mim para amamentar, ou, quando ela simplesmente precisava ser confortada, caminhando de um lado para outro do quarto sussurrando palavras suaves que eu não conseguia distinguir completamente, mas que pareciam ter um efeito calmante sobre ela. Havia algo profundamente surreal em observar este homem, que apenas horas antes havia escolhido sua ex-namorada sobre nossa família, agora dedicando-se com tal atenção aos cuidados de nossa filha recém-nascida. Era como assistir dois Rafael diferentes ocupando o mesmo corpo. O cirurgião arrogante e emocionalmente distante que eu havia confrontado mais cedo, e este pai atencioso que mudava fraldas com eficiência clínica e cantarolava canções de ninar desafinadas que faziam Helena abrir seus olhos minúsculos, como se estivesse questionando a qualidade do entretenimento sendo oferecido. As enfermeiras vinham e iam ao longo da noite, verificando meus sinais vitais, examinando minha incisão, ajustando a medicação intravenosa que ainda estava conectada ao meu braço através de tubos plásticos que restringiam meus movimentos. Elas cumprimentavam Rafael com aquela familiaridade profissional que sugeria que o conheciam de seus próprios turnos no hospital.
e eu podia ver em suas expressões uma curiosidade mal disfarçada sobre por que o Dr. Albuquerque estava passando a noite no quarto da maternidade ao invés de estar em casa descansando, ou mais provavelmente, ainda no hospital realizando mais uma de suas cirurgias aparentemente intermináveis. Foi durante uma dessas visitas noturnas, aproximadamente às 3 da manhã, quando o hospital havia assumido aquela qualidade silenciosa e quase onírica que caracteriza instituições médicas nas horas mais profundas da madrugada, que a enfermeira, uma mulher de meia-idade chamada Beatriz, segundo seu crachá, fez um comentário que permaneceu comigo muito tempo depois. Ela estava verificando meus curativos quando observou casualmente, como se estivesse comentando sobre o clima. É sempre interessante como emergências médicas têm uma maneira de revelar as verdadeiras prioridades das pessoas. Rafael, que estava naquele momento com Helena adormecida contra seu ombro, olhou bruscamente para cima, e mesmo na iluminação tênue do quarto, eu podia ver a expressão defensiva que cruzou seu rosto. Mas Beatriz continuou seu trabalho imperturbável, ajustando os travesseiros atrás de mim com mãos experientes, e não ofereceu qualquer elaboração adicional sobre seu comentário. Foi somente quando ela estava saindo do quarto que ela se virou e disse, olhando diretamente para Rafael: "Sua esposa e sua filha tiveram muita sorte hoje. A doutora Fernanda disse que se ela tivesse esperado mais 15, 20 minutos, bem..." Ela deixou a frase inacabada, permitindo que a implicação pairasse no ar. Após sua partida, o silêncio no quarto era denso o suficiente para ser quase tangível. Rafael devolveu Helena cuidadosamente ao berço e então voltou para sua cadeira, mas não se sentou imediatamente. Em vez disso, ficou ali parado, olhando para nossa filha adormecida, seus ombros curvados de uma maneira que sugeria o peso de pensamentos que ele não estava compartilhando. 15 minutos. Ele finalmente disse, tão baixo que eu mal o ouvi. 15 minutos poderiam ter feito a diferença entre... Ele parou, incapaz ou não disposto a completar a sentença. Entre vida e morte. Completei por ele, minha voz surpreendentemente firme considerando o assunto. Sim, é o que a doutora Fernanda também me disse. O descolamento estava progredindo rapidamente. Se eu tivesse esperado, se eu tivesse acreditado em você quando disse que eu estava fazendo manha, se eu tivesse sido menos assertiva sobre ir imediatamente ao hospital, Helena e eu provavelmente não estaríamos aqui agora. Rafael voltou-se para me encarar, e havia em seus olhos uma anguish que parecia genuína. Como você vive com isso? Sabendo que que vocês duas quase... Eu não sei ainda, admiti honestamente. Pergunte-me novamente em uma semana, um mês, um ano. Neste momento, estou apenas tentando processar tudo, tentando entender como chegamos aqui, como nosso casamento deteriorou-se a ponto de você não confiar em meu julgamento sobre meu próprio corpo durante uma emergência médica. Eu confio em você. Ele protestou automaticamente, mas então parou, como se reconhecendo a inutilidade de tal afirmação dadas as evidências abundantes em contrário. Ou seja, eu deveria confiar em você. Eu quero confiar em você. É apenas que Mariana estava morrendo na mesa cirúrgica, e isso pareceu mais importante, mais urgente, mais merecedor de sua atenção. Terminei por ele. Você pode dizê-lo, Rafael. Podemos pelo menos ser honestos um com o outro agora, depois de tudo. Ele sentou-se pesadamente em sua cadeira, passando as mãos pelo rosto em um gesto de exaustão que provavelmente refletia não apenas a privação física de sono, mas também o esgotamento emocional de confrontar verdades desconfortáveis sobre si mesmo. Não foi apenas porque era Mariana, ele disse finalmente. Ou talvez tenha sido parcialmente, mas também havia toda a situação, a complexidade da cirurgia, o fato de que eu havia planejado isto por semanas, estudado seu caso específico, desenvolvido a abordagem cirúrgica específica para sua condição particular. Você está racionalizando, observei calmamente, construindo narrativas que tornam suas escolhas parecerem inevitáveis, ditadas por circunstâncias ao invés de serem decisões ativas que você tomou. Mas ambos sabemos que havia outros cirurgiões no hospital que poderiam ter assumido, que você poderia ter encontrado uma maneira de estar aqui se tivesse verdadeiramente querido. Talvez, ele admitiu relutantemente. Provavelmente. Mas no momento, com Mariana na mesa, com sua válvula falhando, tudo pareceu tão claro, tão óbvio. Eu era a melhor pessoa para completar aquela cirurgia. Eu havia planejado cada aspecto do procedimento. Passar para outro cirurgião no meio poderia ter resultado em complicações, em erros, possivelmente em sua morte. E o fato de que você a amou uma vez, que talvez ainda a ame de alguma maneira, não teve absolutamente nada a ver com sua decisão, afirmei. E havia uma qualidade quase sarcástica em minha voz que era incomum para mim,
mas que sentia-se justificada, dadas as circunstâncias. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, e quando finalmente falou, sua voz estava carregada com uma honestidade que era dolorosa de ouvir, mas também, em sua própria maneira, refrescante. Não posso separar completamente minhas emoções pessoais de minhas decisões profissionais neste caso. Seria desonesto pretender de outra forma. Sim, o fato de que era Mariana provavelmente influenciou minha determinação de estar lá, de ver a cirurgia até o fim. Mas isso não muda o fato de que eu genuinamente acreditava que ela precisava de mim especificamente, que eu era a melhor escolha para salvar sua vida. E eu não precisava de você? Perguntei. E havia uma vulnerabilidade em minha voz que eu não tentei esconder. Nossa filha não precisava de você? Ou nossa necessidade simplesmente não era suficientemente dramática, suficientemente cinematográfica quanto ter literalmente suas mãos dentro do peito de alguém? A crueza da imagem fez Rafael recuar visivelmente. Mas eu não me arrependi de minhas palavras. Havia algo liberador em finalmente articular os pensamentos que haviam estado circulando em minha mente durante as últimas horas, em nomear as dinâmicas que eu havia estado evitando confrontar durante meses de nosso casamento. Você escolhe seu trabalho sobre mim constantemente, continuei, as palavras fluindo agora que havia começado. Todo jantar perdido, todo fim de semana trabalhando, toda vez que você chega em casa tão tarde que eu já estou dormindo. Eu me disse que era apenas a natureza de sua profissão, que era o preço de estar casada com um cirurgião de sucesso, que eu deveria ser compreensiva e solidária ao invés de ressentida e exigente. Parei para respirar, consciente de que Helena estava começando a se mexer em seu berço, respondendo talvez à tensão em minha voz, mesmo em seu sono. Forcei-me a falar mais calmamente quando continuei, mas hoje mostrou-me que não é realmente sobre seu trabalho, não no sentido abstrato. É sobre suas escolhas, sobre o que você prioriza, sobre quem você prioriza. E nós, simplesmente não somos tão importantes para você quanto você é para nós. Isso não é verdade, Rafael protestou, mas havia uma falta de convicção em sua voz que minava suas palavras. Vocês são a coisa mais importante em minha vida. Vocês são minha família. Então haja como isso, respondi simplesmente. Porque família não é apenas um conceito abstrato ou um título que você reclama. É ação, é escolha. É estar presente não apenas nos momentos convenientes, mas precisamente nos momentos que são inconvenientes, que interrompem seus planos, que exigem sacrifício real. O resto da noite passou em um silêncio tenso pontuado, apenas pelas necessidades de Helena, que parecia ter desenvolvido um cronograma de alimentação que maximizava a interrupção do sono. Cada vez que ela chorava, Rafael se levantava imediatamente, demonstrando aquela atenção que eu havia solicitado. Mas havia em seus movimentos uma qualidade mecânica que sugeria que ele estava seguindo um roteiro, ao invés de respondendo a um desejo genuíno de ser útil. Observei-o durante aquelas horas escuras, este homem que eu havia escolhido como meu parceiro de vida, e tentei reconciliar a pessoa que eu pensava conhecer com a pessoa que ele havia revelado ser. Havia momentos durante nosso namoro e casamento inicial em que eu havia vislumbrado vulnerabilidades nele, momentos em que a máscara de competência profissional escorregava, e eu via inseguranças e medos que ele normalmente mantinha escondidos. Mas eu havia interpretado aqueles momentos como sinais de profundidade emocional, evidência de que sob a superfície polida havia uma pessoa complexa e sensível. Agora me perguntava se eu havia estado projetando qualidades nele que eu queria que ele possuísse, ao invés de vendo-o claramente pelo que ele realmente era. Era possível, eu reconheci com uma clareza dolorosa, que eu havia me apaixonado não por Rafael em si, mas por minha própria narrativa sobre quem ele era. Uma narrativa que servia minhas próprias necessidades e desejos, ao invés de refletindo a realidade de sua personalidade e caráter. O amanhecer chegou gradualmente, a escuridão fora das janelas do hospital, lentamente se transformando em tons de cinza, e depois em um rosa pálido que prometia outro dia sufocante de verão paulistano. Com a luz, veio um retorno da atividade hospitalar. Enfermeiras mudando turnos, bandejas de café da manhã sendo distribuídas, médicos fazendo suas rondas matinais. A doutora Fernanda apareceu aproximadamente às 7, já vestida em seu jaleco profissional, seu cabelo puxado para trás em um coque eficiente, seus olhos afiados avaliando meu estado com aquela precisão que vinha de décadas de experiência. Ela cumprimentou Rafael com um aceno educado, mas frio. Uma interação que falava volumes sobre suas opiniões profissionais sobre suas escolhas do dia anterior. Como você está se sentindo, Carolina? Ela perguntou, movendo-se para examinar minha incisão com mãos gentis, mas eficientes. Alguma dor em comum? Sangramento excessivo? Febre? Respondi às suas perguntas, e ela assentiu satisfeita com minhas respostas.
A incisão estava cicatrizando bem, meus sinais vitais eram estáveis, e se tudo continuasse progredindo favoravelmente, eu poderia ir para casa em 2 ou 3 dias. Helena também estava indo bem, ganhando peso apropriadamente e mamando com entusiasmo. Todas as marcas de um bebê saudável recuperando-se de um nascimento traumático. Vocês duas tiveram sorte, a doutora Fernanda disse. E embora suas palavras fossem direcionadas a mim, seus olhos moveram-se brevemente para Rafael de uma maneira que deixou claro que ela queria que ele compreendesse completamente quão perto havíamos chegado do desastre. Descolamento de placenta é uma das complicações mais sérias que podemos ver, e o timing de sua chegada ao hospital foi crucial. Mais alguns minutos, e estaríamos tendo uma conversa muito diferente agora. Eu compreendo, respondi calmamente. E sou grata por sua experiência e seu julgamento. Você salvou nossas vidas. Você salvou suas próprias vidas vindo quando eu disse. Ela corrigiu gentilmente. Muitas mulheres hesitam, questionam seus próprios instintos, esperam confirmação de parceiros ou familiares antes de procurar ajuda médica. Você confiou em si mesma e agiu decisivamente, e isso fez toda a diferença. As palavras eram claramente direcionadas não apenas a mim, mas também a Rafael, uma repreensão velada por sua falha em apoiar meu julgamento quando eu mais precisava dele. Ele teve a graça de parecer desconfortável, mudando seu peso de um pé para o outro como um estudante de medicina sendo repreendido por um supervisor durante as rondas. Após a doutora Fernanda sair, Rafael finalmente verbalizou algo que eu suspeitava que estava pensando desde o início da manhã. Preciso ir para casa, tomar banho, trocar de roupa. Tenho cirurgias agendadas esta tarde que não posso cancelar. Havia em sua declaração um pedido implícito de permissão, ou talvez de absolvição, como se ele precisasse que eu validasse sua decisão de deixar o hospital, de retornar ao trabalho, de continuar sua vida profissional, apesar do que havia acontecido menos de 24 horas antes. Parte de mim queria negar-lhe essa absolvição. Queria forçá-lo a escolher explicitamente entre seu trabalho e sua família mais uma vez, apenas para ver o que ele faria. Mas olhei para Helena, dormindo pacificamente em seu berço alheia a todas as tensões adultas que cercavam seu nascimento, e percebi que transformar cada interação com Rafael em um teste ou uma batalha não serviria a ninguém. Certamente não a nossa filha, que precisava de pais que podiam funcionar juntos mesmo se nosso casamento estava fundamentalmente quebrado. Vá, disse simplesmente. Mas Rafael, quando você voltar, precisamos ter uma conversa séria sobre o que acontece a seguir. Sobre se podemos consertar isto, se você realmente quer consertar isto, ou se precisamos começar a pensar sobre alternativas. Ele assentiu lentamente, e havia em sua expressão uma mistura de alívio por estar sendo liberado e apreensão sobre a conversa que eu havia prometido. Voltarei esta noite, ele disse, depois de minhas cirurgias. E Carol, eu realmente sinto muito, por tudo. Após sua partida, o quarto ficou surpreendentemente quieto. Helena permanecia dormindo, sua respiração suave e regular, pequenas bolhas ocasionalmente se formando entre seus lábios minúsculos. Olhei para ela, esta pequena pessoa perfeita que compartilhava meu DNA e o de Rafael, que carregaria para sempre a marca deste dia traumático de nascimento, mesmo se ela nunca se lembrasse conscientemente dele. Peguei meu telefone, que havia estado largamente ignorado durante as últimas 24 horas caóticas, e vi múltiplas mensagens e ligações perdidas. Minha mãe, que evidentemente havia sido informada por Rafael em algum momento durante a noite, havia enviado uma série de mensagens progressivamente mais frenéticas, perguntando sobre mim e Helena, culminando em uma declaração de que ela estava cortando sua viagem curta e voltaria para São Paulo imediatamente. Minhas amigas, algumas das quais aparentemente haviam sido notificadas através da cadeia de fofoca que caracteriza grupos sociais femininos, também haviam enviado mensagens de parabéns misturadas com perguntas mal disfarçadas sobre por que Rafael não havia postado nada nas redes sociais sobre o nascimento. Foi este último detalhe que me fez pausar. Em nossa era de documentação social constante, onde cada momento significativo de vida deve ser capturado, filtrado e compartilhado com aprovação pública, a ausência de Rafael de qualquer anúncio sobre o nascimento de Helena era conspícua. Normalmente, ele era diligente sobre manter sua presença nas redes sociais, postando regularmente sobre sucessos cirúrgicos, conferências médicas, artigos publicados, tudo cuidadosamente curado para projetar a imagem de um cirurgião brilhante e dedicado no auge de sua carreira. Verifiquei seu perfil por curiosidade, rolando através de suas postagens recentes, e encontrei algo que fez meu estômago se contrair de uma maneira que não tinha nada a ver com a dor residual da cirurgia. Lá, postada aproximadamente às 6 da tarde do dia anterior, quando eu estava em recuperação segurando nossa filha recém-nascida pela primeira vez, havia uma foto de Rafael em seus scrubs cirúrgicos,
a máscara pendurada em seu pescoço, um sorriso cansado mas satisfeito em seu rosto. A legenda dizia: cirurgia cardíaca complexa bem-sucedida hoje. Momentos como este lembram-me porque escolhi esta profissão. Grato por poder fazer a diferença. Nenhuma menção ao nascimento de Helena. Nenhuma palavra sobre se tornar pai. Nenhum reconhecimento de que algo significativo havia acontecido em sua vida pessoal naquele dia, além de mais uma cirurgia profissionalmente gratificante. Os comentários abaixo eram previsíveis. Colegas médicos parabenizando-o por seu sucesso. Pacientes anteriores expressando gratidão. Admiradores aleatórios elogiando sua dedicação à medicina. E então, enterrado entre dezenas de outros comentários, encontrei um que fez tudo fazer um sentido doloroso. Era de uma conta chamada Mari Cavalcante, e dizia simplesmente: obrigada por me salvar, Rafa. Literalmente não estaria aqui sem você. Eternamente grata. Rafa. Ninguém o chamava de Rafa, exceto, aparentemente, sua ex-namorada que ele acabara de operar com sucesso enquanto sua esposa dava à luz sozinha do outro lado do mesmo hospital. Havia uma intimidade naquele apelido que transcendia a amizade casual ou relação profissional médico-paciente, uma familiaridade que sugeria história compartilhada e conexão emocional contínua. Olhei para aquela troca por um longo tempo, meu polegar pairando sobre a tela do celular como se tentando decidir que fazer com esta informação. Poderia simplesmente ser inocente, eu tentei dizer a mim mesma. Uma paciente agradecida expressando gratidão a seu cirurgião usando um apelido da época em que eles namoraram, nada mais sinistro do que isso. Mas combinado com tudo mais, com as escolhas de Rafael, com sua admissão de que ainda sentia algo por Mariana, aquele pequeno Rafa assumiu proporções monumentais em minha mente. Foi naquele momento, olhando para aquela postagem de mídia social, enquanto minha filha dormia ao meu lado, e meu corpo ainda estava se recuperando de uma cirurgia de emergência que quase custou nossas vidas, que algo se cristalizou dentro de mim. Uma clareza que eu não havia experimentado em meses, talvez anos, sobre o que eu queria, o que eu merecia e o que eu não estava mais disposta a aceitar. Passei o resto do dia em uma espécie de calma contemplativa, amamentando Helena quando ela precisava, dormindo quando meu corpo exigia, recebendo as enfermeiras que vinham verificar meu progresso. Minha mãe ligou várias vezes, e eu finalmente atendi uma de suas chamadas, tranquilizando-a de que Helena e eu estávamos bem, que ela não precisava cortar sua viagem curta, que tinha tempo antes de precisar correr de volta para São Paulo para conhecer sua neta. Mas quando ela perguntou sobre Rafael, quando ela disse com aquele tom cuidadosamente neutro que mães empregam quando estão tentando não julgar as escolhas de suas filhas adultas, e como está seu marido? Imagino que ele deve estar nas nuvens. Eu encontrei-me pausando, incerta sobre como responder. Ele está bem, finalmente disse, o que era tecnicamente verdade, embora omitisse volumes de informação relevante. Ocupado com trabalho, como sempre. Houve um silêncio na linha que sugeria que minha mãe, com aquela intuição que as mães parecem possuir, havia captado algo não dito em minha resposta. Mas para seu crédito, ela não pressionou. Simplesmente disse que me ligaria novamente no dia seguinte, e que me amava. Palavras simples que trouxeram lágrimas inesperadas aos meus olhos. Rafael retornou aproximadamente às 8 da noite, carregando flores e uma sacola de comida de meu restaurante favorito. Gestos que em outras circunstâncias poderiam ter sido tocantes, mas que agora pareciam performativos, como se ele estivesse seguindo um roteiro sobre como se comportar após decepcionar profundamente sua esposa. Ele havia se barbeado, trocado para roupas limpas, e parecia descansado de uma maneira que contrastava marcadamente com minha própria exaustão. Como você está? Ele perguntou, colocando as flores em um vaso na mesa lateral e organizando os recipientes de comida com cuidado excessivo. Como está Helena? As cirurgias desta tarde foram bem, mas pensei em vocês o tempo todo. Nós estamos bem, respondi, minha voz educadamente neutra. Helena tem mamado regularmente, dormindo em intervalos razoáveis. A doutora Fernanda está satisfeita com meu progresso. Se tudo continuar assim, poderemos ir para casa em 2 dias. Rafael assentiu, e havia em seus movimentos uma hesitação que sugeria nervosismo sobre a conversa séria que eu havia prometido mais cedo. Ele puxou a cadeira mais próxima da cama e sentou-se, suas mãos entrelaçadas em seu colo. Aquela postura que ele assumia quando estava tentando parecer aberto e receptivo, embora estivesse claramente na defensiva. Você disse que precisávamos conversar, ele começou. Sobre o que acontece a seguir. Sim, concordei, pegando meu telefone e navegando até sua postagem no Instagram. Virei a tela para ele, observando sua expressão enquanto ele lia a postagem e os comentários. Comecemos aqui. Você postou sobre a cirurgia de Mariana ontem. Mencionou quão gratificante foi, quão significativo, mas não mencionou o nascimento de sua filha.
Rafael olhou para a postagem, e eu podia ver o momento em que ele percebeu como aquilo parecia. A óptica de celebrar uma cirurgia profissional, enquanto ignorava completamente um marco pessoal significativo. Eu ia postar sobre Helena, ele começou a explicar. Eu apenas, com tudo o que estava acontecendo, com as tensões entre nós, não parecia o momento certo. Mas era o momento certo para postar sobre salvar Mariana, interrompi gentilmente. Era o momento certo para aceitar seus agradecimentos públicos, para deixá-la chamá-lo de Rafa como nos velhos tempos. Ele fechou os olhos brevemente, e quando os reabriu, havia em sua expressão algo que parecia cansaço profundo. O que você quer que eu diga, Carol? Sim, eu postei sobre a cirurgia porque foi profissionalmente significativa. Sim, Mariana comentou porque ela está grata por estar viva. Isso não significa... Significa exatamente o que parece significar. Interrompi novamente, minha voz ainda calma, mas firme. Significa que sua identidade profissional, seus sucessos cirúrgicos, sua relação com Mariana, tudo isso é mais importante para você, mais digno de reconhecimento público do que sua família, do que sua filha, do que eu. Isso não é justo, Rafael protestou, mas havia uma falta de convicção em sua voz que minava suas palavras. Você está pegando um post nas redes sociais e extrapolando conclusões enormes sobre minhas prioridades. Não estou, corrigi calmamente. Estou observando um padrão de comportamento que culminou ontem quando você escolheu terminar a cirurgia de Mariana, ao invés de estar presente no nascimento de Helena. O post nas redes sociais é apenas mais um dado em uma grande quantidade de evidências sobre o que realmente importa para você. Peguei Helena de seu berço, segurando-a contra meu peito, onde ela se aninhou imediatamente, procurando calor e conforto. Olhei para ela, esta pequena pessoa perfeita que compartilhávamos, e senti aquela clareza que havia estado construindo durante todo o dia solidificar-se em determinação. Passei hoje pensando sobre nosso casamento, continuei, minha voz suave para não perturbar Helena, sobre como chegamos aqui, sobre se isto pode ser consertado, sobre o que eu quero para mim mesma e para nossa filha. E percebi algo importante, Rafael. Percebi que tenho estado aceitando migalhas de afeto e atenção enquanto me convencia de que era um banquete. Carol, deixe-me terminar, pedi, e ele assentiu, recostando-se em sua cadeira. Durante anos, eu me disse que seu trabalho vinha primeiro porque vidas dependiam de suas habilidades, porque ser cirurgião era vocação, e não apenas profissão, porque eu deveria ser compreensiva e apoiadora ao invés de ressentida e exigente. E há verdade nisso. Seu trabalho é importante. Vidas dependem de você. Parei, reunindo meus pensamentos, garantindo que dizia isto corretamente. Mas o que percebi hoje é que não se trata apenas sobre seu trabalho. Se trata sobre você usar seu trabalho como desculpa para evitar intimidade emocional real, para manter distância de compromissos que exigem vulnerabilidade, para priorizar relações onde você é o herói salvador, ao invés de relações onde você tem que ser simplesmente humano e imperfeito e presente. Rafael abriu a boca como se para argumentar, mas então a fechou novamente, e havia em sua expressão algo que poderia ter sido o início de reconhecimento genuíno. Continuei, encorajada por seu silêncio. Mariana representa algo para você que eu nunca posso, disse calmamente. Ela é a paciente que você salvou, a mulher que depende de suas habilidades, alguém cuja gratidão valida sua importância de maneiras que meu amor cotidiano aparentemente não consegue. Com ela, você consegue ser o herói. Comigo, você seria apenas um marido, um pai, alguém que muda fraldas e lava louça e tem conversas difíceis sobre sentimentos. Isso é uma simplificação excessiva, Rafael finalmente disse. Mas sua voz estava quieta, pensativa ao invés de defensiva. Mas talvez haja alguma verdade nisso também. Eu sou bom em ser cirurgião. Eu sei o que fazer, como agir. Posso ver os resultados tangíveis de meus esforços. Relacionamentos são mais complicados, mais ambíguos. Não há protocolo cirúrgico para consertar um casamento. Não, concordei. Não há. Requer coisas que são muito mais difíceis do que perícia técnica. Requer honestidade, vulnerabilidade, a disposição de estar errado, de admitir falhas, de mudar comportamentos fundamentais. Olhei para ele diretamente, garantindo que ele entendesse completamente o que eu estava prestes a dizer. E aqui está o que percebi, Rafael. Não sei se você é capaz dessas coisas. Não sei se você quer ser capaz dessas coisas. E não posso passar os próximos 20, 30, 40 anos esperando que você mude, esperando que finalmente me priorize, esperando que Helena se torne importante o suficiente para você desistir de seu papel como cirurgião heróico e simplesmente ser nosso. O que você está dizendo? Ele perguntou, e havia em sua voz uma nota de medo que eu raramente ouvia. Você quer o divórcio?
Respirei fundo, considerando a pergunta cuidadosamente. Não sei, admiti honestamente. Neste momento, estou muito cansada, muito dolorida, muito emocionalmente exausta para tomar decisões permanentes sobre nosso futuro. Mas sei o que não quero. Não quero um casamento onde sou constantemente secundária ao trabalho de meu marido. Não quero que Helena cresça pensando que é normal que pais escolham pacientes sobre seus próprios filhos. Não quero passar minha vida me perguntando se você estaria aqui se Mariana ligasse precisando de você. Então, o que você quer? Rafael perguntou. E havia em sua voz uma qualidade quase suplicante agora. Quero tempo, respondi calmamente. Quero que quando formos para a casa do hospital, você vá ficar em outro lugar por algumas semanas. Com um amigo, em um hotel, não me importo onde. Preciso de espaço para pensar, para me recuperar, para descobrir como me sinto sobre tudo isto sem sua presença constante confundindo as coisas. Você está me expulsando de nossa casa? Havia incredulidade em sua voz agora, misturada com uma raiva nascente. Estou sendo punido por fazer meu trabalho, por salvar a vida de uma paciente? Não, corrigi firmemente. Você está sendo pedido para dar espaço à sua esposa enquanto ela processa o fato de que seu marido a abandonou durante uma emergência médica. Esta não é uma punição, Rafael. É uma consequência. A diferença. Ele levantou-se abruptamente, caminhando até a janela e olhando para fora para as luzes de São Paulo espalhadas abaixo. Seus ombros estavam tensos, suas mãos cerradas em punhos ao seu lado, e eu podia ver a batalha acontecendo dentro dele, entre raiva e compreensão, entre o desejo de defender suas ações e o reconhecimento de que talvez, apenas talvez, ele havia errado fundamentalmente. E se eu disser não? Ele finalmente perguntou, ainda olhando pela janela. E se eu recusar deixar minha própria casa, deixar minha esposa e minha filha recém-nascida? Então estarei dizendo a você que nosso casamento acabou. Respondi calmamente, e a clareza em minha própria voz me surpreendeu. Porque se você não pode me dar sequer isto, este pequeno espaço para processar e curar, então realmente não há nada sobrando vale a pena salvar. O silêncio se estendeu entre nós, denso e carregado. Helena mexeu-se em meus braços, fazendo aqueles pequenos sons que bebês fazem quando estão prestes a acordar, e comecei a embalar gentilmente, acalmando-a de volta ao sono. Foi um momento estranhamente doméstico no meio de uma conversa que estava potencialmente terminando nosso casamento. Um lembrete de que a vida continuava, que bebês precisavam ser cuidados independentemente de dramas adultos, desenrolando ao redor deles. Está bem, Rafael finalmente disse, sua voz baixa e derrotada. Vou ficar no apartamento de Lucas por algumas semanas. Ele está viajando a trabalho de qualquer forma. Ofereceu-me as chaves há alguns meses quando estava planejando reformas em seu lugar. Obrigada, eu disse, e quis dizer isso. Isso não significa que terminamos, Rafael. Significa apenas que preciso de tempo e espaço para pensar claramente sobre o que quero, sobre se podemos construir algo melhor do que o que tínhamos. Ele voltou-se da janela para me encarar, e havia em sua expressão uma complexidade de emoções que eu não conseguia completamente decifrar. Posso perguntar uma coisa? Claro. Se você decidir que quer tentar fazer isto funcionar, o que isso pareceria? Que mudanças você precisaria de mim? Era uma boa pergunta. Uma que merecia uma resposta pensativa ao invés de uma resposta reflexiva. Considerei cuidadosamente antes de responder. Precisaria que você colocasse nossa família primeiro. Não ocasionalmente quando conveniente, mas consistentemente. Precisaria terapia, tanto individual para você trabalhar através de quaisquer questões que estejam impedindo você de se comprometer completamente, quanto de casais para nós aprendermos a nos comunicar melhor. Precisaria que você estabelecesse limites no trabalho, que você deixasse de usar cirurgia como escape de intimidade emocional. Parei, então adicionei a parte mais difícil. E precisaria que você cortasse contato não profissional com Mariana. Sem mensagens pessoais, sem posts nas redes sociais além de educados e profissionais, sem apelidos íntimos ou agradecimentos efusivos. Se ela é sua paciente, trate-a como paciente. Mas não pode haver confusão entre sua vida profissional e pessoal onde ela está envolvida. Rafael assentiu lentamente, processando meus requisitos. Essas são mudanças significativas. Sim, concordei. São, porque o que você fez ontem foi significativamente prejudicial. Você não pode esperar consertar uma ferida profunda com band-aids superficiais. Ou você está disposto a fazer mudanças reais, mudanças profundas, ou não estamos apenas perdendo tempo. E se eu fizer todas essas coisas? Ele perguntou. Se eu for para a terapia, estabelecer limites no trabalho, tratar Mariana puramente profissionalmente, colocar você e Helena primeiro consistentemente, você garante que ficaremos juntos? Balancei minha cabeça lentamente. Não posso garantir nada, Rafael. Mas posso prometer que lhe darei uma chance justa,
que entrarei no processo com boa fé, que tentarei reconstruir confiança se você me der razões para confiar novamente. Helena escolheu aquele momento para acordar completamente, seus pequenos punhos agitando-se no ar. Seu rosto franzindo naquela expressão que eu estava aprendendo, significava que ela estava com fome. Rafael moveu-se automaticamente para pegá-la, mas parei-o com um gesto. Deixe-me, eu disse gentilmente. Você deveria ir. Começar a organizar para ficar no lugar de Lucas. Podemos discutir logística amanhã, sobre quando você pode visitar. Como dividiremos os cuidados de Helena uma vez que estivermos em casa? Ele hesitou, claramente querendo argumentar, querendo segurar Helena mais uma vez antes de partir. Mas algo em minha expressão deve tê-lo convencido a não pressionar, porque ele simplesmente assentiu, pegou sua jaqueta da cadeira e moveu-se em direção à porta. Carol, ele disse parando no limiar e virando-se para me olhar mais uma vez. Eu realmente sinto muito, por tudo, e vou fazer melhor. Prometo que vou. Promessas são apenas palavras, respondi gentilmente. Mostre-me através de ações, e então talvez possamos encontrar nosso caminho de volta um ao outro. Após sua partida, alimentei Helena em paz, desfrutando da quietude do quarto, da sensação de sua pequena boca trabalhando, das pequenas mãos apoiadas contra meu peito. Olhei para ela, esta pequena pessoa perfeita que tinha apenas 2 dias de idade, mas que já havia experimentado tanto drama, e fiz promessas silenciosas a ela. Prometi que ela cresceria vendo amor saudável ou nenhum amor, mas nunca a disfunção que Rafael e eu tínhamos estado normalizando. Prometi que ela saberia seu valor, que nunca aceitaria migalhas quando merecia um banquete, que reconheceria quando alguém não estava tratando-a com o respeito e cuidado que ela merecia. Prometi que ela teria pelo menos um pai que a colocaria primeiro sempre, mesmo se o outro precisasse aprender como fazer isso.